Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos a soma dos n primeiros termos de uma PG. Para determinar a soma dos n primeiros termos de uma PG não constante, nós utilizamos esta fórmula. Sn, que significa soma dos n primeiros termos, igual a 1, que é o primeiro termo, vezes, e entre parênteses, razão elevado a n menos 1, tudo sobre a razão menos 1. Você pode ver essa fórmula com outras caras dependendo dos livros que você acompanha. Um indivíduo pediu a seu amigo um empréstimo e combinou de pagá-lo em 8 prestações, sendo a primeira de R$ 60, a segunda de R$ 90, a terceira de R$ 135 e assim por diante, mantendo o mesmo padrão. Qual é o valor total a ser pago? Neste problema nós temos uma PG, 60, 90, 135 e ela vai até o oitavo termo, que é a oitava prestação que esse indivíduo vai pagar. O primeiro termo da nossa PG é o 60. O N nós sabemos que é 8, pois são 8 prestações. A razão nós podemos calcular fazendo 90 dividido por 60, que dá 1,5. Agora vamos substituir na fórmula da soma. S8, pois são 8 prestações, o A1 que é 60, vezes a razão que é 1,5, elevado na oitava potência, pois o N é 8, menos 1, tudo isso sobre a razão menos 1. A razão é 1,5 menos 1. Começamos calculando a potência. Aqui é interessante se a gente tiver uma calculadora científica para ir fazendo todos os cálculos sem precisar perder nenhuma casa decimal. Fazemos então 1,5 elevado na oitava. Encontraremos aproximadamente 25,63. O próximo passo vocês podem fazer na própria calculadora. Pega o resultado de 1,5 na oitava, com todas as casas decimais, sem precisar arredondar, faz menos 1, que é o que tem dentro do parêntese. Em seguida, você multiplica pelo 60 e, por último, divide por 0,5. O resultado ficou em 2.955,46875. Então, podemos arredondar para 47 centavos. Então, o valor total a ser pago será aproximadamente R$ 2.955,47. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PG, menos 3, 6, menos 12 e assim por diante. Começamos fazendo a lista dos elementos que nós já temos. O primeiro termo é o menos 3. O nosso N está dito no problema, são 10 primeiros termos, então será 10. A razão nós podemos calcular fazendo 6 dividido por menos 3, ou seja, nossa razão será menos 2. Lembre de fazer a regra de sinais, 6 positivo dividido por 3 negativo. Agora que nós temos as informações, vamos substituir na fórmula. Note que eu coloquei um parêntese no número menos 2, pois ele é negativo, e esse sinal fará diferença no resultado final. Começamos então a resolver a potência. Menos 2 elevado à décima é 1024 positivo, menos 1. Menos 2 e menos 1 dá menos 3.
Aqui você pode simplificar o menos 3 com menos 3 e o resultado final será 1023. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PG. E aqui nós temos uma PG com valores na forma de potência. O jeito de resolver é o mesmo. Temos o A1, que vale 2, o N, que vale 10, pois são 10 expoentes, né? Temos expoente 1, expoente 2, temos 10 termos nessa PG. A razão, podemos calcular, aqui o segundo termo seria 4, de 2 para 4, multiplica por 2, ou seja, 4 dividido por 2 dá 2, razão é 2. Vamos substituir na fórmula e calcular o resultado. O A1, que é 2, vezes a razão, que é 2 também, elevado a 10, menos 1. 2 menos 1. Em seguida, calculamos. A potência primeiro, 2 na décima, é 1024. 1024 menos 1, 1023. Dividido por 1. 2 vezes 1023, 2046. Se você dividir por 1, continua dando 2046. Calcular a soma dos 11 primeiros termos da PG. E aqui nós temos frações. Vamos começar então com o primeiro termo, que nesse caso é 1/4. O N é 11, pois são 11 termos. A razão nós podemos calcular sempre dividindo um termo pelo seu anterior. Se você não sabe dividir frações, você pode, por exemplo, pegar o 4 e dividir pelo seu termo anterior, e assim também obterá a razão de uma forma mais rápida. 4 dividido por 2 é 2, assim como 1 dividido por 1/2 é 2, 1/2 dividido por 1/4 é 2, e a razão sempre é constante na PG. Vamos calcular agora na fórmula. O primeiro termo, que é 1/4, vezes a razão, que é 2 elevado à 11ª, menos 1. Tudo isso sobre a razão, que é 2 menos 1. Dois elevado à 11ª é 2048. 2048 menos 1, 2047. 2 menos 1 dá 1. Nós podemos até apagar esse 1, porque ele não vai fazer diferença no resultado do cálculo. Temos 1/4 vezes 2047. Podemos multiplicar 1 vezes 2047, em seguida dividir por 4. Ficamos então com o resultado 511,75. A soma dos n primeiros termos de uma PG é 12.285. Determine n sabendo que o A1 é 3 e a razão é 2. Até agora, os problemas só pediam para calcular a soma. Agora, neste problema, é diferente, porque ele já nos dá o valor da soma. E aí pede outro elemento da fórmula. Lembrando que a nossa fórmula é Sn igual a 1 vezes Q na N menos 1, tudo sobre Q menos 1. As informações que nós temos são o A1, que vale 3, a razão, que vale 2, a soma dos n primeiros termos, 12.285, e nós queremos saber quem é o n. Substituindo na mesma fórmula da soma, nós vamos ter o seguinte: 12.285, que é o lugar do Sn, igual a 1, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado na n, que é o valor que nós queremos saber, menos 1. Tudo isso sobre a razão, que é 2, menos 1.
Bom, sabemos que 2 menos 1 é 1. Então, nós podemos trocar aqui para não precisar escrever tanto. Este 1 está desse lado dividindo. Podemos passar ele multiplicando no lado esquerdo da igualdade. 12.285 vezes 1 é 12.285. Ficamos então com o outro lado igual, porque não mudamos nada. E agora vamos tentar isolar esse 2 elevado na n. O primeiro passo é tirar esse 3. O 3 está multiplicando, podemos passar para o outro lado dividindo. 12.285 dividido por 3 é 4.095. Igual, e ficamos com 2 na n menos 1, que era o que estava dentro do parêntese. Agora que o 3 saiu desse lado, nós podemos tirar esse parêntese. Podemos também eliminar esse menos 1. Ele está diminuindo desse lado, passa somando para o outro lado. E aí vamos ficar com 4.096, igual 2 elevado a n. Agora nós precisamos saber um número 2 elevado a qual expoente que dá 4.096. Para saber isso, nós podemos fatorar o número 4.096. Vamos dividir por 2 até não conseguir mais. 4.096 por 2 dá 2.048. 2.048 por 2 dá 1.024. Dividido por 2 dá 512. 512 dividido por 2 dá 256. 256 dividido por 2, 128. 128 dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Dividimos até chegar em 1. Agora basta contar quantas vezes o 2 se repete aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, 2 elevado a 12 é igual a 2 na n. Podemos simplificar as bases e obteremos o valor de n. Ou seja, são 12 termos que devem ser somados nessa PG para que o resultado dê 12.285. Em uma PG de razão 2, a soma dos 8 primeiros termos é 765. Determine o primeiro termo dessa PG. Assim como no exemplo anterior, nós vamos substituir os dados que nós recebemos para encontrar o valor que falta. Nesse caso, não vamos precisar calcular a soma, pois já temos ela. O A1 é a nossa incógnita, a razão, que é o nosso Q, é o número 2, o N é o número 8, pois são 8 termos, e o S8, a soma dos 8 termos, é 765. Substituímos na fórmula para encontrar o valor que falta. Aqui estão os dados substituídos na fórmula. 2 menos 1 a gente já pode eliminar. Sabemos que 2 menos 1 é 1 e já simplificamos para economizar linhas no nosso caderno. Da mesma forma, nós vamos pegar este 1 que está dividindo a fração e vamos passar multiplicando o 765, porque ele está dividindo no lado direito e vai passar para o outro lado com outra operação. 765 dividido por 1 continua 765. Ficamos com A1 vezes 2 na 8, nós podemos resolver. 2 elevado a 8 é 256. Fazemos 256 menos 1, que vamos ficar então com 255. Para descobrir o valor do A1, basta passar o 255 com a outra operação, ou seja, dividindo o 765. Então, o A1 é o 765 dividido por 255. Sabemos então que o A1 vale 3. O primeiro termo desta PG, então, é o 3. Por último, nós temos um exemplo de uma PG, só que essa PG é um pouco diferente das outras.
No início desse vídeo eu comentei sobre a fórmula da soma da PG, só que ela não pode ser constante. Aquela fórmula vale para todas as outras PGs que não são constantes. E quando forem constantes, como a gente faz? Aí é fácil, né? A gente tem 30 termos e a PG é sempre 4. PG constante é sempre o mesmo valor. Para você então descobrir a soma de uma PG constante é muito simples. Você vai pegar a quantidade de termos, que nesse caso é 30, e multiplicar pelo termo que você tem, que nesse caso é o 4 que repete. Vamos fazer 30 vezes 4. Se somarmos 30 parcelas de 4, teremos então 120. Este é o único exemplo que você não vai precisar da fórmula da soma, pois ele é outro tipo de PG, uma PG constante. Nas outras PGs você vai utilizar a fórmula da soma como a gente já fez.